Olá, sou Milene Brandão e hoje está sendo minha primeira aula assíncrona, né, de Sociologia. Gente, é uma honra estar podendo estar compartilhando informações com vocês e alguns desses vídeos são utilizados em minha aula, né, nas instituições que eu ministro. Bem, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre como é que se dá a importância da sociologia para profissões como engenheiros, né? E também o que seria esse olhar sociológico, né? E o objeto de estudo da sociologia, tá? As pessoas têm essa coisa de que, sociologia é coisa para comunista e nananã, e daí nem quer às vezes dialogar com o assunto. Não é bem isso. A sociologia em si, ela é uma ciência, ok? E ela é uma ciência que ela permite você sair um pouquinho da caixinha, daquelas concepções muito limitadas, dúbias, entre certo e errado, céu e inferno, justo e injusto, bom, ruim, né? Ela pensa além disso, né? Ela acaba fazendo com que você perceba que a sua visão, ela depende da posição às vezes que você tá, né? E que a sua visão, ela não é única, ela não é central, né? E faz com que as pessoas saiam um pouco da caixinha, né? Ou seja, ela traz um pouco de desconforto, mas esse desconforto é necessário, principalmente quando a gente pensa assim numa forma de democracia, diversidade, aceitação das diferenças, né? E ela faz com que as pessoas desconstruam situações que já passam como se fossem verdade, já como se visse, sem questionar, né? A sociologia questiona verdades que que são dadas como naturais. Pois bem, pensando nisso, a sociologia, como ciência, ela nasce com a modernidade, lá com a Revolução Industrial. Logicamente que ela tem a base dela, né? Os primeiros primórdios com o Comte, né? Comte trabalhava com uma ideia, ele era um positivista, mas o conhecimento dele foi desenvolvendo, né? Até se consolidar com Durkheim. Ai, tem uma forma de falar alemão, né? Eu não sou muito boa nesse aspecto de falar de forma adequada. Eu vou pegar o nome dele certinho, mas é Durkheim, né? Ou alguns falam outra forma. Bem, depois a gente percebe. Emile Durkheim, ele é um sociólogo, ok? Ele consolidou, assim, o método sociológico, ok? E também o objeto, que no caso mais tradicional, da sociologia. Hoje já se pensa de maneira contemporânea quais os objetos possíveis da sociologia, né? Mas o objeto tradicional da sociologia é os fatos sociais. Pois é. Agora, nem tudo é fato social, ou seja, nem tudo é objeto da sociologia, né? E a gente vai estudar um pouco essas características desses fatos sociais. Agora, para os engenheiros, né? Para os engenheiros, por que é necessário estudar ciências sociais, né? Estudar sociologia? Porque existe um padrão que se dá de engenharia nos currículos, né? Visando um conhecimento mais eurocêntrico, né? Um conhecimento, um padrão que o engenheiro ele pensa sempre para sociedades capitalistas, a engenharia, para sociedades mais modernas, para as cidades, né? E a questão é ela desconstrói um pouco e fala isso, mas será que essas únicas possibilidades que a engenharia ela comporta? Será que existe outras possibilidades do tipo uma engenharia civil, né, direcionada para as comunidades tradicionais, né? Eu conheço, a gente teve até um curso Agroecologia Desafios que trouxemos pessoal premiado na área de engenharia, né, com projetos direcionados às comunidades tradicionais. E os currículos, às vezes, das engenharias, elas fazem o quê? Por ter esse viés padrão mais eurocêntrico, elas acabam, de alguma forma, deixando de passar alguns conhecimentos que permitem ser aplicados nas comunidades tradicionais. Ou algumas pessoas, grupos, isso e aquilo, né, profissionais, estigmatizam muito algumas práticas e não permitem o desenvolvimento de técnicas das engenharias direcionada para as comunidades tradicionais, né? Como se o desenvolvimento só fosse pensado de uma forma, né? A gente sabe que a teoria tradicional do desenvolvimento, a tradicional, ela só considera os aspectos econômicos.
a, o conceito de desenvolvimento mais contemporâneo, eles consideram, para analisar se um país é desenvolvido ou não, ele considera outros aspectos. Por exemplo, aspectos não só econômicos, mas culturais, sociais, né, políticos, né? Você pensa além do aspecto econômico. Essa possibilidade de desenvolvimento econômico pensado, ele tem sim sua tradição nos países eurocêntricos, até porque era uma forma de dominação deles, né? Então, se eu falo para você que você é desenvolvido só a partir desse olhar, esse olhar contribui para minha dominação. Entendeu? Pois bem, agora vou citar algum, por exemplo, Amartya Sen, que é um economista, alguns falam Amartya Sen, eu e esses nomes, Amartya, né? Sen, vou falar Sen. Ele fala sobre a questão do desenvolvimento, não é pensado, mas o desenvolvimento com as teorias mais tradicionais que reconhecem os aspectos culturais. E isso é muito importante, não só para o viés das engenharias, né? De você poder dialogar projetos sociais com a comunidade para saber o que atenderia às demandas, né? A ideia de bem-estar deles, porque a ideia de bem-estar não é igual em todos os povos, né? Então, você poder fazer uma construção dessa, bem legal, tem os projetos que esses engenheiros que apresentaram no curso falaram, né? Como é que se dá o processo participativo da construção do projeto, né? Para aquelas comunidades, né? E a partir disso que ele elabora, né? O projeto da área da engenharia para essas comunidades. Muito legal, né? E existem alguns procedimentos e técnicas para poder fazer essa participação. E isso seria interessante estar nos currículos, né, das engenharias, porque a gente poder passar um conhecimento mais democratizado, um conhecimento não só com um discurso eurocêntrico, né, mas com um conhecimento que considere tanto os países centrais como periférico. Seria um conhecimento não etnocêntrico. Por quê? Porque o etnocentrismo, ele entende o quê? Que a sua cultura ela está no centro do mundo, né? Então, nesse caso, a gente pensando numa ideia eurocêntrica, a Europa no centro do mundo, né? Então, o que acontece? Você perceber que ao fazer um trabalho para o próximo, né? Por caso outros países, culturas também, você não impor a sua cultura, você dialogar com eles. Esse faz parte do processo democrático, né? E daí eu trabalho, por exemplo, na minha tese de doutorado sobre a democratização do discurso científico e normativo, que ele também é necessário, né? Então, ao elaborar esses projetos, você com uma visão etnocêntrica acaba impondo alguns padrões que não atendem às demandas daquela comunidade. E muitos pensam que para aquela comunidade ser feliz, ela teria que abrir mão daqueles padrões para poder ela estar no que a gente considera feliz, né? A gente coloca ela no jogo social nosso e onde às vezes ela nem consegue sobreviver nesse jogo social porque ela não detém, às vezes, de uma posição na estrutura de poder ou uma posição que permita isso ou as ferramentas desse jogo, tá? Então, a gente tem que respeitar esses aspectos, né? Essa coisa de certo ou errado seria... Ser errado, ser certo é meio relativo, tá? E o relativismo, ele também é uma das concepções do olhar sociológico, né? Você entender que você não tem essa visão dúbia e que dependendo do seu posicionamento onde você tá, aquilo que você avalia, aquilo que você está olhando pode variar dependendo da posição que você tá. O relativismo, ele trata as concepções não de forma extremada, né? Ele considera os vários aspectos que podem interferir naquele olhar, né? Então, às vezes, por exemplo, eu como professora numa determinada região, talvez eu tô olhando para uma concepção, mas por causa dos limites que aquela região me permite, ou da produção científica do meu país. Mas, de repente, eu for para outro país, né, com outra produção científica, ou com outras ferramentas, eu começo a olhar para aquele objeto de outra forma, né? E, ou seja, nesse aspecto, ele é relativo, né? Mas a pessoa não tem... Aí então quer dizer que eu não tenho conhecimento certo ou errado. Meu, é que a gente não parte desse pressuposto, entende? Tá? A gente parte, analisa os fatores que estão ali, vê os fatores e as variáveis, e a partir disso que você considera. Então você não... Essa coisa de caixinha, né? Tenta sair um pouquinho da caixinha. Esse pensamento cheio de caixinha, ele é muito limitado, tá? Bem,
Então, a gente tem também a ideia da neutralidade, né? Então, você tem o olhar sociológico, ele, de alguma forma, pensa que você tem que haver um distanciamento saudável, né? Para você analisar o objeto. Só que a gente sabe também que isso é no plano ideal, que no plano real, essa coisa de neutralidade, né? Há que se considerar, ok? É mais complicado. Mas isso é para mais teorias mais contemporâneas para explicar. Eu estou mostrando mais ou menos o olhar sociológico mais tradicional, a basezinha, para vocês compreenderem, tá bom? Bem, agora, o objeto da sociologia são os fatos sociais. O objeto da sociologia jurídica é o direito-fato, ou seja, os fatos sociais previstos em norma, tá? O que são fatos sociais? Para ser considerado fatos sociais, para eu saber que, o que a sociologia estuda? Estuda os fatos sociais. Mas o que seriam esses fatos sociais? Esses fatos sociais, eles teriam 3 características de início, né? Quais seriam essas características? Generalidade, exterioridade e coercitividade, tá? Prof, o que seria... Deixa eu só arrumar a luz aqui um minutinho, pessoal, que minha luz está atrapalhando. Prof, o que seria então a generalidade? A generalidade é o fato comum, que é o fato social, que é comum a todos os membros de um grupo, tá? Então, ele é geral, ele aplica-se a todos, tá? Ele é um fato social que é comum a todos. Agora, a exterioridade é o fato social que é externo ao indivíduo. Ou seja, existe uma independência em relação, uma certa independência em relação à vontade do indivíduo. Ou seja, há uma certa força que é exercida de forma exterior ao indivíduo, né? Então, esses fatos, eles têm características ou seja, ele aplica-se a todos, tá? E ele, às vezes, independe da vontade do indivíduo, tá? Existe uma força que influencia nesse processo. A coercitividade é no sentido de que os indivíduos, eles de alguma forma são obrigados a se comportar de acordo com o padrão estabelecido. Vamos dar um exemplo? Tenta chegar no curso de vocês, seja lá da engenharia, e propõe um projeto social direcionado para as comunidades, com técnicas ou métodos que normalmente não é padrão. Você vai talvez escutar alguns professores fazendo assim, as caras, né? Isso não é muito interessante. Ou como se tivesse ultrapassado, ou como se não fosse desenvolvido. Essas formas de expressão, esses posicionamentos, podem ser considerados, sim, uma forma de força, tá? E uma forma até de uma certa coerção, tá? Ou seja, você está fora do padrão. Não é muito bem o que a gente quer, tá? Pois bem, porque essa coisa de padrão social, que às vezes é estabelecido, ele tem toda uma relação, né, com o pensamento dominante, com o grupo dominante, né? E as pessoas passam que estar fora do padrão social seria algo errado. E não é bem assim, tá? Lembra? Certo e errado é relativo, ok? Então, ou seja, os fatos sociais, o que são fatos sociais? São, no caso, fatos que se aplicam a todos, que independe da vontade do indivíduo, tem uma força, são forças exteriores que interferem, né, nesse aspecto, e também tem uma certa obrigação para que aquele indivíduo se comporte daquela forma, tá? Então, vamos dar um exemplo? A prof sempre chega na sala, né, eu chego com umas temáticas meio estranhas, né? Vamos dar exemplo? Bem, eu costumo dar o exemplo do banheiro, né, para os meus queridos alunos. O ato de ir ao banheiro, ele é um fato social, é um fato biológico ou ele é um fato que pode ser um fato jurídico? Bom, a prática do defecar em si não é um fato social, né? Porque o defecar em si, você realizando ele não tem essas características, né? Generalidade, exterioridade, coercitividade. Ou seja, né, vai ter alguma força que vai exercer e dizer assim, não defeque, né? Não realize isso. Não, você vai realizar, de qualquer forma, tá? Mas a prática da forma que você vai realizar o ato de defecar ou ir ao banheiro, isso sim é um fato social. Por exemplo, aqui a gente tem o padrão, eu falo muito sobre a forma que a gente se limpa, né?
a gente tem o padrão de usar o papel para se limpar, né? Então, em alguns locais as pessoas não conhecem nem o tal do bidê, né? Bidezinho, aquela aguinha que você tem o vaso sanitário e do lado você tem o bidê, né? Então, as pessoas ao defecar, elas, no caso, se limpam e fazem uso do bidê. E o bidê, ele faz a higiene final, né? Correta. Não é correta, não, trabalho com esse termo. A higiene final. A gente vê muito naquelas casas de construção mais baseada na Europa, né? Do bidê. Agora, a gente não vê tanto o bidê nas casas aqui no Brasil, né? Por quê? Porque as casas começaram a ser pensadas a partir de uma ideia de econômica e quanto menor os banheiros, né? E também menos gasto com estrutura, melhor. Então, o papel foi substituindo de forma ampla o ato de se lavar após defecar. Então, o que acontece em tudo isso? Se você for pensar pelo viés científico, os proctologistas falam que, em regra, é adequado se lavar. Por quê? Porque após defecar você só se limpa, né? Então, a cultura interferiu nisso, uma cultura que foi alterada conforme o tempo, né? Tem um viés econômico que alterou essa cultura. E aqui a gente tem o ato de se defecar, se você for perguntar, que é só passar o papel, alguns, né? Alguns falam, não, eu aprendi. Sim, mas se a gente for olhar o pensamento, a prática mais constante, as pessoas não têm o hábito de utilizar o lavar, né? Após defecar, né? E isso, às vezes, eu quero saber, às vezes, se eu nunca vi uma escola, se alguém já viu, acho interessante, que ensine seus alunos após usufruir, né, do banheiro, que eles utilizem a mangueirinha, né, para se lavar, né? Então, para os proctologistas, o mais adequado seria o se lavar, ok? Toda vez que defeca? Sim, toda vez que defeca se dá uma lavada, tem até sabonetes adequados. Bem, prof, você tá falando esse assunto que é um tabu. Pois é, o tabu também faz isso, a gente não falar algumas coisas, né? Esse ato de higiene muito íntimo, espera-se que as mães passem para os filhos, né? Só que muitas mães ou pais, talvez, não aprenderam, né? E não passaram, né? E por ser, às vezes, uma área proibida de se falar, algumas escolas acabam nos passando, né? E por receio, né? Ou porque não aprenderam, né? Então, ou com medo de punições. Por quê? Porque o ato de defecar, por exemplo, a prática cultural, né, de você ir ao banheiro, todos realizam, é geral a todos, né? É exterior ao indivíduo? Sim, existe uma força que pressiona vocês a ir defecar daquela forma. Tenta ir num banheiro e as pessoas descobrir que você, ao defecar, você, de repente, faz de cócoras. Apesar que cócoras é melhor, para poder você, é mais adequado, se dar uma levantada, se você conversar com um proctologista. Então, tenta alguém pensar que você sobe no vaso, né? Pra defecar e fica de cócoras, pra você ver o auê que vai dar isso, né? Meu Deus, que estranho, né? Ok? Mesmo que você explique no viés mais científico, você vai sofrer uma puniçãozinha, né? As pessoas vão olhar com você como, aquele cara, né? Tá muito fora do padrão. Tá sacando? Bem, a coercitividade, os indivíduos se sentem obrigados a fazer da mesma forma, né? Esse comportamento. Então, a gente se sente da mesma forma de ir ao banheiro, né? Ao defecar, sentar no vaso normal. Normal modo de dizer, né? Sentar no vaso, não de cócoras, para defecar. Até a questão do parto. Existe, por exemplo, o parto o parto em si é um fato biológico. Agora, a forma que se realiza o parto, ele é um fato social. Por quê? Até a prática do parto, como a gente tem, sabe aquelas coisas da mulher ficar deitada para ter o nenê? Ela não é pensada a partir da mulher, é cultural, tá? É uma construção, é um fato social, porque existe, é aplicado a todos a forma de realizar o parto, né? É exterior ao indivíduo, ou seja, independe da vontade do indivíduo inicialmente, e as pessoas se sentem obrigadas a realizar daquela forma. Agora tá vindo alguns movimentos que estão questionando isso, tá? Essa coisa da mulher ficar deitada para ter o filho, né? Ela é pensada para facilitar a vida do médico, né? Mas não para facilitar o parto da mulher. Porque se for olhar em relação ao parto da mulher, o adequado seria de cócoras, né? Por causa da pressão que é realizada. Agora a gente tá vindo... Então, é muito contemporâneo se pensar sobre a humanização dos partos, tá? Então, a prof trouxe exemplos para vocês poderem
exemplos polêmicos, porque fixam, né? Pra vocês entenderem então seriam as características dos fatos sociais. Vamos continuar no próximo bloco.